Salve, salve, leituristas! Iniciamos aqui mais um podcast Literocast. Eu sou Maico Oliveira, professor de História e Letras, e vamos fazer uma breve introdução de contos de terror e suspense a partir das lendas urbanas. Vem comigo, vem comigo! E voltando ao nosso tema, leituristas, que é uma breve introdução sobre contos de terror e suspense, com exemplos das lendas urbanas, nós vamos fazer aqui uma breve caracterização do que a gente pode encontrar, do que geralmente são os elementos que compõem essa construção narrativa. Temos que entender que a finalidade sempre é de provocar sensações relacionadas ao medo no leitor. Sempre. Para tanto, essas histórias estão vinculadas com sensações e situações de aterrorizar os seres humanos. Essas situações, sejam elas reais ou fantásticas. Para dar mais verossimilidade, mais semelhança, torná-las mais reais, geralmente, ou quase todas as vezes, dentro da narrativa a gente encontra uma forma de espaço e tempo muito características. Por exemplo, no tempo. Geralmente acontece à noite, de madrugada, no calar da noite, no cair da noite. E os espaços? Os espaços geralmente estão vinculados a lugares desertos, grandes planícies, florestas escuras, avenidas ou ruas pouco frequentadas, casas que estão desabitadas, né? E isso é a principal característica. Elas sempre são, ou sempre trazem, essa forma de caracterizar a história, de ambientar a história, né? Ora, se ela tem essa preocupação em aterrorizar os seres humanos, elas sempre vêm também, desde dos tempos imemoriais, né? Trazidas pela oralidade. Elas são sempre pequenas histórias e buscam essa autenticidade, né? Como fatos, locais reais, personagens conhecidos. As pessoas até provam que elas existem, né? Então, esses textos, essas lendas, guardam essas características de estrutura, né, do gênero narrativo. É sempre escrito em prosa, sempre conta uma história, com uma sequência cronológica, ou seja, tem começo, meio, tem o fim. Ela se passa numa determinada época, num determinado momento do dia, né? E ela sempre traz também ações reais, né? Elas sempre apresentam algo que pode se acontecer na vida real. Então, é nisso que se enquadra o gênero das lendas urbanas, né? Se enquadra nesse gênero as lendas urbanas. No Brasil e no mundo, os anos de 1970 e 1980 do século XX foram bastante conturbados na sociedade civil. Revoluções, guerras, fomes, a Guerra Fria trouxe um terror psicológico. E o que aconteceu? Essa época ficou marcada por lendas bizarras, né? Que pairavam entre as pessoas e sem acesso à informação. Geralmente essas pessoas divulgavam as histórias e ficaram conhecidas ou se atrelaram ao nosso folclore. E nós vamos trazer aqui, então, algumas lendas, alguns exemplos de lendas conhecidas que se enquadram nessa descrição que nós fizemos aqui até agora, certo? Então vamos começar com a primeira das lendas, no top 5. A primeira lenda é a loira do banheiro. Todo mundo já ouviu falar, né, nas escolas, nas ruas, sobre a loira do banheiro. É uma das mais famosas lendas do mundo. E dizem que essa história começou lá nos anos 70 e arrepiou muitos estudantes. Segundo se conta, dependendo da origem de quem fala, os rituais podem mudar.
Se você desligar a luz do banheiro da escola e citar a loira 3 vezes, acompanhado de 3 descargas, por exemplo, ela é invocada. Segundo algumas caracterizações, essa mulher teria uma face assustadora, vestia roupas brancas e era muda. Trazia em suas narinas e ouvidos tampões de algodão. Outra lenda bastante conhecida por todos nós é a lenda do velho do saco. O caos do homem que ameaçava as criancinhas nasceu lá nos anos de 1950, mas tem a mesma fama até hoje. Segundo o conhecimento popular, um velho ranzinza existe e perambula pelo Brasil, capturando crianças que não respeitam os mais velhos. Isso foi usado como uma forma de educar os jovens. Esse homem carregaria um saco onde ele colocaria os malcriados, o que causava um terror. E ainda há variações dessa lenda que dizem que o homem do saco transformava essas crianças em sabão. E a outra lenda bastante famosa, especialmente nos anos 90, mas que persiste até hoje, é a lenda do Opala Preto. Contam as más línguas que em 1970, onde começou essa lenda, o fora da lei fluminense Ubiratã Carlos de Jesus Chaves estava perambulando nas estradas do Rio de Janeiro, quando morreu em um acidente num túnel interiorano. Segundo essa lenda, o Opala teria sobrevivido ao trágico acidente e incorporou o espírito do bandido. Desde então, o carro estaria andando pela região do ocorrido e perseguindo qualquer um que tentasse entrar em seu túnel durante a noite. Mas nós temos o conhecimento, né, dessa lenda ter se espalhado por todas as regiões do país, né, especialmente na região nordeste, nas cidades interioranas, onde avistar um carro preto à noite era motivo de gritaria, correria, suspense, pânico e terror. A outra lenda é a lenda da caronista, uma das mais macabras histórias da época. É a lenda que diz que uma jovem moça que vivia perambulando pela cidade de São Paulo, pegando táxis durante a noite. Normalmente, ela entraria nos carros perto de um cemitério e andaria despretensiosamente. Então ela falava para o motorista: meus pais vão pagar a viagem lá na chegada, hein? Passava o endereço deles e esperava em silêncio. Ao chegar no destino, ela dizia que aquele era o local onde ela havia morrido há muito tempo atrás. Assustador, hein? E por fim, mas não menos importante, nós temos a lenda de A Mulher da Capa Preta. Mesmo que os mais novos não tenham conhecimento, Alagoas é um estado riquíssimo de lendas urbanas e mitos. E hoje nós vamos te contar aqui mais uma popular, A Mulher da Capa Preta. A lenda narra uma história no início do século XX, quando um homem conhece uma bela mulher em um baile e assim eles ficam juntos o resto da noite. Como já era tarde e chovia, o rapaz se ofereceu para levar a moça até em casa, e assim ele fez. Agora, durante o caminho, fazia um frio e ele a cobriu com uma capa. A jovem pediu para ficar na porta, de um cemitério. Opa, algo estranho. Ele passou o endereço de onde morava. No dia seguinte, animado para reencontrar a mulher, ele foi até o endereço que lhe foi dado. Chegando lá, o rapaz descobre que a moça da noite anterior já tinha morrido. E então ele começa a desconfiar que estavam brincando com a situação. Após uma longa conversa com a família e a mãe dela, o jovem é convidado para ir até o cemitério, onde encontrou o túmulo e a capa da noite passada que lhe pertencia. A história diz que a mulher morreu aos 52 anos, mas que na noite da sua aparição ela estava com um aspecto jovial. O túmulo existe até hoje e fica localizado no cemitério de Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado, um dos mais antigos da cidade. No local há uma réplica em mármore
de uma capa preta jogada sobre uma cruz, juntamente com a descrição com o nome da mulher, data de nascimento e falecimento em números romanos. E todo ano, no Dia dos Finados, dezenas de pessoas vão até o túmulo, curiosos para ver a tal famosa capa. Além disso, a lenda é contada em rodas de amigos, de família, fazendo com que ela seja uma das mais famosas no estado, há décadas, muitas décadas. E nós podemos falar de muitas outras lendas urbanas. A gente vai só deixar uma citação delas aqui, como por exemplo o Bebê Diabo, o Castelinho da Rua Apa, o Big Mac feito de minhocas, as seringas no cinema, onde as pessoas dizem que alguém aplicava o vírus da AIDS, que estavam com o sangue contaminado dentro das seringas. E por último nós temos a Noiva da Estrada. Vamos deixar aqui o link para vocês ouvirem e assistirem sobre essas lendas lá no YouTube, certo? Eu agradeço a todos que estiveram até aqui e muito obrigado.